Você está com umas cólicas bem leves, os seios inchados, doloridos, um cansaço que não passa? Será que é gravidez? Calma, respira. Te convido aqui a sentar no meu sofá para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu sou Ana Elisa, eu sou esposa, sou mãe, sou enfermeira, cristã e minha ideia aqui é compartilhar um pouco sobre obstetrícia, sobre maternidade, sobre família, com verdade e amor. Muitas mulheres acham que um dos principais, os primeiros sinais da gestação é o atraso da menstruação e o enjoo. Mas o corpo ele já começa a dar alguns sinais antes mesmo disso acontecer. Então, vamos lá para alguns deles para a gente conversar e pensar um pouco sobre isso. Os sintomas mais comuns são cerca de 5, né? Então, primeiro, sensibilidade nos seios. Você gosta de dormir de barriga para baixo e já não consegue mais porque os seios estão incomodando. Eles estão inchados, estão doloridos. A auréola, que é a parte marronzinha do seio, você já percebe que ela está começando a ficar mais escura. E é diferente da TPM, né? E a gente já vai falar sobre isso também. Segunda coisa, um cansaço inexplicável. Mesmo que você seja uma pessoa ativa, que sempre está fazendo as coisas, é um cansaço que é diferente. E eu compartilho isso mesmo. Quando eu descobri que eu estava grávida, nós estávamos em processo de mudança. E eu levantando caixa e subindo escada e colocando coisa pra cá e pra lá, pra lá. E eu comecei a sentir um cansaço que eu achei que era da mudança. E eu descansava e o cansaço não passava, eu descansava e o cansaço não passava. Até que o cansaço veio em formato de positivo. Terceiro, cólica leve, umas pontadinhas. Você pode confundir com a menstruação chegando. Eu mesma confundi também. Eu falei, não, a menstruação tá chegando, ó. Eu tô sentindo uma cólica leve. Mas é o útero se preparando. É o processo justo da nidação, que é onde o embrião se fixa, né? No útero e pode até haver um sangramento pequeno, que a gente já vai falar mais sobre isso depois, e que pode parecer uma menstruação, mas não é. Mudança no olfato, no paladar. Você gosta de uma determinada comida, um determinado tempero, café, e chega uma hora que você não suporta mais, que você não consegue mais, já embrulha o estômago e as coisas não tão legais. Isso pode ser um dos sinais também, que mostra que você está grávida. E o quinto, que é a nidação, que foi algo que eu já mencionei um pouco antes. Cerca de 7 a 10 dias depois da ovulação, se esse óvulo é fecundado, existe a nidação. A nidação é quando o embrião se fixa na parede do útero e pode haver um pequeno sangramento. Ele dura cerca de 1 a 3 dias. Ele não é um sangramento intenso como o da menstruação, vermelho, vivo. Ele pode ser um rosadinho, um marrom bem clarinho. E ele é diferente da menstruação justo por isso, diferença de dias. A menstruação, ela normalmente tem mais dias, né? 5 a 6 dias. É um vermelho mais intenso, vívido. Então, essa é a diferença. Mas como nós vamos diferenciar todos esses sintomas que também aparecem na TPM, Ana? Como nós diferenciamos? Na TPM, ela leva, tensão pré-menstrual, ela leva a menstruação. Se a gente tem todos esses sintomas e você não tem menstruação, então pode ser que você esteja grávida. Mas calma, a gente vai validar isso. Como nós vamos validar isso? Com teste de farmácia. Agora vem um questionamento. O teste de farmácia é confiável? Sim, teste de farmácia é confiável. Se você compra na caixinha, bonitinho, ele é confiável. Agora nós precisamos prestar atenção em alguns pontos para que ele seja confiável e você não tenha um falso positivo. Então, vamos lá. Como funciona o teste de farmácia? O teste da fitinha. Simples, barato, rápido.
É o mais simples que você vai ver. É o que a gente também usa no SUS para primeiro, né? Pra gente ver primeiramente. Eu também usei aquele teste de farmácia. Não precisa ser aquele teste que mostra semanas, o chique. Não precisa. Teste simples, prático, de farmácia, baratinho. Ele detecta um hormônio que é o da gestação, gonadotrofina coriônica, é o HCG, beta-HCG, e ele começa a aparecer depois que a gestação se inicia de verdade, no sentido da implantação. A vida já existe antes, né? Já houve a fecundação, mas quando ele é implantado, o corpo começa a liberar esse hormônio. Por isso não adianta fazer muito cedo esse exame, esse teste, né? Porque ele pode não aparecer. Então, não é que o teste está errado, mas ele pode não detectar esse hormônio no corpo. Não tem hormônio suficiente para o corpo detectar. Para o teste detectar, desculpa, perdida nas palavras. Então, o que a gente faz para evitar um falso negativo? Vamos lá. O ideal é você fazer o teste. A maioria dos testes você pode fazer a partir do primeiro dia do atraso da menstruação. Tem alguns hoje que você faz antes. Mas então pega na caixinha, lê as instruções, lê certinho quando é para fazer. Se o ciclo é irregular, espera pelo menos uns 15 dias depois de uma relação desprotegida. E normalmente nós orientamos a usar a primeira urina da manhã, que é mais concentrada, mas também se você fizer ao longo do dia, pode acontecer que vai aparecer. Mas só como orientação, o ideal é você fazer com a primeira urina da manhã. E eu sei que a vontade é fazer todo dia, mas calma, respira. Se você está esperando a gestação e caso você faça e dá negativo, isso pode gerar uma frustração. Então, espera o dia para fazer, vai se preparando, se acalmando. E se você não estava preparada para um positivo, calma, respira também, vai dar tudo certo. Conta para as pessoas que você tem de confiança, compartilha com elas, eu tenho certeza que elas vão ficar muito felizes. Uma vida nunca é sem propósito, uma vida não é em vão, a vida não é do além, do acaso. Existe alguém, um Deus que tem olhado para cada bebê que está sendo formado. Então, se você não estava preparado para isso, calma, respira, vai dar certo e compartilha com as pessoas que você ama. E aí a gente vai caminhando juntas. Aqui esse é o canal para a gente caminhar juntas pelo processo de gestação também. E se você quiser, eu deixei um link gratuito no meu checklist Descobrir a Gravidez. E agora? Que isso vai te ajudar nos primeiros passos, tá? E como a gente lê o resultado? Então vamos lá. Você fez o xixi no potinho, colocou o teste, lê as instruções do fabricante, colocou o teste e você tirou, e aí a primeira linha que vai aparecer é a linha controle. Se não aparecer essa linha, você já pode descartar esse teste. Esse teste não é confiável. Apareceu a linha controle e você está começando a ver bem clarinha uma linha? Pode ser. A grande chance é que isso seja um positivo. Se a linha está clara, é porque tem pouco hormônio ainda no corpo. E o ideal é você ler o teste em cerca de 5 minutos, da horário que você fez para o horário que você leu. Não demorando mais que isso, porque isso pode gerar a linha de evaporação. E isso é um falso positivo. Se você vê, meia hora depois, apareceu uma linha. É uma linha de evaporação. Então, entre os primeiros 5 minutos que você fez o teste, tira a foto e vê por essa foto que se existe um positivo ali ou não.
E não tenta ver depois, porque pode dar um falso positivo, né? Então, quando ele é feito corretamente, o teste de farmácia, o teste da fitinha, ele é muito confiável. Mas nós normalmente confirmamos a gestação com o exame de sangue, que é o beta-HCG, né? Então, se você fez o teste cedo, mas deu negativo, e os sintomas continuam e a menstruação não vem, faz um beta. Se você tem ciclos muito irregulares, faz um beta. Se você tem histórico de perdas gestacionais e quer confirmar com segurança, faz um beta também. E se o resultado deu muito confuso, a linha ficou meio duvidosa, faz um beta. Eu oriento isso também. E com o exame de sangue, assim, a gente consegue detectar esse beta-HCG, o hormônio HCG, mais cedo e com mais precisão. Então, eu te convido a caminhar esse processo de gestação aqui comigo. Semana a semana eu vou estar compartilhando coisas sobre gestação, sobre parto, sobre puerpério. Então, eu convido a estar comigo e baixe ali na descrição o checklist gratuito e eu te convido a mandar esse vídeo também para uma amiga que está nessa fase. Um abraço, até o próximo vídeo.